Senhoras e senhores, vamos falar de futebol e hoje, nessa noite de quinta-feira, a gente vai fazer a nossa seleção do turno do primeiro turno, né, do Campeonato Brasileiro 2022. Eu sou o Cauã, tô aqui com o Henrique. Opa, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe qual horário vocês estão assistindo. Isso. É isso, hoje a gente vai montar a nossa seleção aqui do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que está sendo até agora muito disputado, né? E vambora, eu acho que tem tudo para ser muito equilibrado aqui nessas seleções, vamos Vamos ver. ver, cada um vai Vai montar a ser- sua e a gente vai trazer o porquê. Vamos ver como o quão parecido fica, o quão diferente fica. Vocês podem deixar aqui no comentário também a escalação de vocês, que a gente comenta o que a gente achou. E é isso, vamos começar. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, que ajuda muita gente. Então vamos começar pelo começo. Todo bom time precisa de um bom goleiro. Então eu vou começar escolhendo o meu goleiro aqui. Não sei se, não sei se vai te surpreender ou não, mas o meu goleiro escolhido é o Cássio. Por que o Cássio? O Cássio, na minha opinião, tá sendo o grande pilar dessa campanha do Corinthians. Mesmo com 35 anos, a forma física do Cássio ainda é muito boa. Ele tá bem, tá sendo decisivo e muito importante. Tipo, a atuação que ele fez contra o Flamengo, por exemplo, garantiu os pontos do Corinthians, né? Então, por esse motivo, o Cássio é o meu goleiro. Menção rosa João Paulo dos Santos. E é isso. Cássio é o meu goleiro. eu fiquei em dúvida entre três, né? O Everton, o Cássio Menção rosa e o polêmica. meu, que eu escolhi, né? Que é o João Paulo dos Santos, justamente ele. Boa O escolha. Santos, que vale a pena mencionar aqui, que é o time, o segundo time menos, com a defesa menos vazada, né? Muito disso passa por ele, mesmo sendo um time que está na parte de baixo da tabela. Então, eu acho que ele tem muitas defesas importantes, ele é até mais exigido. O Corinthians ele Ele tem é um mais sistema exigido. Ele é mais defensivo. exigido, realmente. Então, o Corinthians ele tem um sistema defensivo mais consistente, assim como o Palmeiras. Então, o João Paulo está sempre ali sendo bombardeado, sempre está ali pelo Santos quando necessário. Então, ele, João Paulo, é meu goleiro. E indo Justíssimo. direto para a lateral direita, a minha escolha pode até surpreender um pouco. Assim, eu acho que ele não está entre os mais cotados aí, mas o meu escolhido é o Samuel Xavier, do Fluminense. Acho que tem feito um baita de um campeonato pelo tricolor e tem dado muita assistência, participado de alguns gols. Boa Então, escolha. tenho gostado muito da aparição dele no Fluminense. Cresceu muito com o Fernando Diniz, assim como todo o time. Então, ele é meu lateral direito. Quem é o teu? Então, Samuel Xavier chegou a passar pela minha cabeça. Ele realmente merece uma escolha, não é nenhum absurdo. Fazendo um grande campeonato. Talvez um dos melhores da carreira dele, né? Ele sempre se destacou ali no esporte, em outros times assim, mas nunca fez um campeonato tão bom quanto esse, pelo menos na minha visão. Mas a minha lateral direita, vou ter que ir no previsível, entre aspas. Eu escolhi o Marcos Rocha. Pra mim, né, o Palmeiras tá 13 gols em 19 jogos, é a melhor zaga do campeonato e grande parte disso vem das laterais também. Ambos os laterais não somam tantas assistências assim, apesar do Marcos Rocha ser um pouco mais ofensivo. Ele tem uma média de 4 desarmes por jogo, que eu acredito ser a maior média do Palmeiras, até mais do que o Gustavo Gomes, pelo que eu vi. O resto do time eu não olhei, talvez o Danilo tenha mais, mas o Marcos Rocha tem 4 desarmes por jogo e tá sendo muito importante, né? Nessa grande caminhada do Palmeiras no campeonato. Então, minha escolha, Marcos Rocha na direita. E a minha primeira escolha da zaga para primeiro zagueiro também vem da melhor zaga do campeonato. Acho unanimidade. Gustavo Gomes, não tem pra onde correr. 7 gols o cara fez na no campeonato. São 6 jogos com ele sem tomar gol. É o pilar da defesa do Palmeiras. Pra mim, ele é unanimidade na escolha. E o seu? Absurdo. Eu também fui de Gustavo Gomes nessa primeira escolha da zaga.
7 gols é um número assustador. O artilheiro do campeonato tem 12, né, que é o Cano. Então não tem como, eu acho que ele é um dos melhores jogadores do campeonato, se não o melhor, tá? O Gustavo Gomes, tanto defensivamente quanto ofensivamente, um absurdo. Vamos eleger o melhor E o do meu, turno no final. isso, e o meu outro zagueiro é o Manuel do Fluminense também. Ele cresceu muito com o Fernando Diniz. Hoje ele é um dos pilares da defesa do Fluminense, mais até que o Nino. Eu também fiquei em dúvida ali entre ele e o Nino, mas eu acho que ele tem tido aparições muito melhores, fazendo gol, sendo decisivo. Então, não tinha como não ter ele na minha zaga. Cara, me surpreendeu sua escolha. Eu assino embaixo. Também escolhi o Manuel como meu zagueiro. Eu acho o Nino, no geral, mais zagueiro, mais jogador, até por ser mais novo, tem muito potencial. Mas o Manuel, nesse primeiro turno, pra mim é o grande jogador da zaga do Fluminense, tanto contando as laterais e os zagueiros. 3 gols, deu até assistência. Todo jogo, tirando diversas bolas, eu assisto vários jogos do Fluminense. Contra o Cruzeiro, não deixou passar uma. Então, assim, o Manuel realmente foi o destaque da zaga do Fluminense pra mim e mereceu aí a vaguinha dele na minha escalação do primeiro turno. Eu dou uma menção rosa também pro Raul Gustavo, do Corinthians, também fez grande campeonato. O próprio Nino também merece uma menção honrosa. Geralmente a zaga o segundo zagueiro do Palmeiras, né, sem ser o Gustavo Gomes, ele é meio apagado justamente por estar com o Gustavo Gomes. Só que o Palmeiras está sempre trocando esse segundo zagueiro, né? É o Murilo, é o Luan. Então, o Murilo, pra mim, é um grande zagueiro, mas ele não tá porque ele ainda não tem essa consistência de ser o zagueiro, entendeu? E justamente por esse rodízio que você citou, né? Uhum. Ele tá sempre ali, ou é o Murilo, ou é o Luan, então você não tem consistência como tem o Manuel hoje, não tem como entrar nessa seleção. Realmente. E o meu lateral esquerdo também é do Palmeiras. Eu fui de Piquerez na esquerda. Opa, botei errado. Aí. O Piquerez, ele é outro zagueiro outro lateral que tá participando bastante defensivamente, principalmente. Ele tem uma média maior de desarmes e interceptações do que ele tem de assistência, por exemplo. E ele é um grande jogador. Ele, para mim, na minha opinião, ele não é tão bom quanto o Vinha. O Vinha era muito, muito bom jogador, tanto é que foi jogar na Roma, né? Mas ele veio aí como substituto e vem fazendo uma boa campanha com a camisa do Palmeiras. Sinceramente, lateral esquerda eu dou uma menção rosa pro Luan Cândido também, mas ninguém me chamou tanto a atenção assim, então a minha escolha é o Piquerez do Palmeiras. Bom, para mim eu também escolhi o Piquerez, mas é muito por falta de opção e principalmente pela queda de rendimento do Arana. Eu acho que o Arana é o grande lateral esquerdo aqui hoje jogando no Brasil, mas ele teve uma queda de rendimento brusca, assim como o time do Galo em si. Se você percebeu, alguns jogadores que não estavam nessa lista, como o Hulk, que perdeu muito do fôlego que ele tinha, do desempenho. Então, vai ser o Piquerez porque ele tem uma participação muito efetiva no sistema do Abel, muito importante. Então, ele está nessa seleção hoje. E indo para o Agora realmente. meio campo foi bastante concorrido, hein? Meio campo foi complicado. Hum. Vou É, botar na thumbnail o meu assim: primeiro. Henrique diz que Guilherme Arana é fraco e não merece ir para a Copa. Esse é o. Essa é a thumb. Não, não foi exatamente isso. Não foi exatamente isso. Mas vamos lá. Meu primeiro volante, eu vou com dois volantes e dois meias ali. 4-4-2. Meu primeiro volante, para mim, lógico, né? É o João Gomes, do Flamengo. Muito porque, mesmo quando o time estava abaixo do que podia render com o Paulo Souza, na grande parte do primeiro turno, ele era um dos destaques do time. Ele carregava ali o meio-campo do time. Eu acho que seria injusto ele não estar nessa seleção justamente por isso. Então, eu iniciei meu meio-campo com o João Gomes na primeira volância ali. Pra você. O meu primeiro volante também é um jovem volante com muito potencial de um time carioca, porém o meu é o André do Fluminense, que vem sendo um dos grandes destaques nesse time e
você sendo um volante, sendo um destaque, assim, nesse time que tem um monte de jogador que tá chamando a atenção, assim, o moleque é muito bom de bola. Eu acho ele muito completo. Eu gosto muito desses três volantes, desses quatro, né? Se você contar Danilo, Duqueiroz, João Gomes e André, acho os quatro muito bons jogadores. Eu acho o André muito completo, tanto na marcação como ele marca muito bem e ele sai com muita frieza, dá ótimos toques. Por isso que ele tá dando tão certo assim no time do Diniz. Pra mim é difícil ficar sem o André na equipe. Eu já fui diferente, a minha escalação conta com um volante e 3 meias, porque os meias vêm sendo o grande destaque desse campeonato. E o meu primeiro meia não podia ser outro. Arrascaeta, vulgo, o maior o maior estrangeiro que já pisou em terras brasileiras. Não tem pra onde correr, são 7 assistências, o maior assistente do campeonato. Ele tem 11 grandes chances criadas em 13 jogos que ele foi titular. Ou seja, sempre que ele é titular, tipo, ele tem praticamente uma grande chance criada por jogo. É uma média muito alta. Quase uma grande chance criada por jogo. É o grande meio-campo do campeonato, na minha opinião. E é isso. Bom, o meu segundo volante, coloquei como segundo volante, mas também serve como primeiro, também é o André. O André é um jogador excepcional, assim, desde o Campeonato Carioca, que eu tenho prestado mais atenção nele, né? Ele é muito bom na saída de bola, ele realmente é um dos pilares dessa saída de bola do estilo Diniz, né, que a gente pode ver. Eu sou muito fã, de verdade. Eu fico feliz que o futebol brasileiro esteja produzindo uma quantidade tão alta de volantes, porque se a gente parar para perceber, pô, a gente tá aí com o Casimiro e Fabinho batendo a casa dos 30 e pouco, e quem é o sucessor agora? Então é muito bom ter esses volantes sendo formados, Danilo, Luqueiroz, João Gomes, assim como foi o Paquetá, mas o Paquetá ficou mais avançado. Sim, Paquetá, Bruno Guimarães, Então, né? São bons nomes aí Bruno da nova Guimarães, geração. Gerson, Verdade. então, muito importante isso. Então, o André, e abrindo meu meio campo, eu fui de Arrascaeta também, é lógico. Não tinha como fugir disso. Não tem. O Flamengo sendo o Flamengo, com o time, o elenco, o plantel que o Flamengo tem, é super dependente do Arrascaeta. O Arrascaeta machuca ou vai para a seleção, o desempenho do Flamengo cai bruscamente. Então ele é muito importante, assina embaixo tudo que você falou. Então não tinha como não ter ele na minha seleção. Mas falta um meio campista. Qual é o teu aí? No meu faltam 2, a gente vai fechar agora com o segundo grande destaque do meio campo pra mim, que é Gustavo Scarpa do Palmeiras. O Scarpa vem fazendo um grande campeonato. São 4 gols, 5 assistências. Ele tá mandando ali no meio campo, né? O Veiga tá perdendo um pouco do destaque até pra ele, né? Tá tendo esse pessoal que tá botando os dois assim, comparando. Scarpa, Veiga. Mas o Scarpa tá fazendo um campeonato bem melhor, na minha opinião. E é um jogador que finaliza muito. Ele tem a média de 3,5 finalizações por jogo. Finaliza bem, bate escanteio bem. E é um grande meio campo. E pra fechar o meu meio campo, foi muito difícil. Pra mim foi bem complicado de fechar esse meio campo ofensivo. Passei por nomes, passei por Terãs, do Atlético Paranaense. Passei por Paulo Henrique Ganso. Mas a minha escolha final é o colombiano do Fluminense, John Arias. Que, cara, o Arias ele foi um achado tão inacreditável assim, porque eu, pelo menos, nunca tinha visto nada, nunca tinha ouvido falar. E aí no Campeonato Carioca o cara começou a jogar muito, gol, assistência, distribuindo no meio campo. E chegou no Brasileiro e tá fazendo igual. Tá fazendo golaço, tá metendo assistência. Ele é muito bom jogador, ele já provou isso, fazendo na temporada que ele tá fazendo. Então, ele mereceu uma vaguinha no meu time. John Arias fecha meu meio campo com Scarpa, Arrascaeta e Arias. E o seu? Fecha com quem, meu caro amigo Henrique? Tô bem curioso pra sua escolha. Não tem, olha, passou pela minha cabeça o Arias, tá?
só que, pelo que eu me recordo, o Arias não foi titular todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, tá? Então, eu não tinha como não ir de Gustavo Scarpa. O cara é super assistente do campeonato. É um absurdo a performance dele, mesmo já vendido pro Nottingham Forest da Inglaterra, ele continua mantendo uma performance de muito alto padrão. Ele finaliza bastante, ele é uma válvula de escape, de velocidade, de passe, de assistência, de gol, então eu acho muito importante para esse time do Abel. Então, não tinha como não fechar com o Scarpa. E já dando entrada no meu meio-campo, no meu ataque, não tem como não colocar aí o artilheiro do campeonato, Germancano. O que ele tem feito com a camisa do Fluminense é um absurdo, como ele já havia feito com a camisa do Vasco. Mas ele chegou no Fluminense depois de estar numa fase no Vasco da Gama. Mais 12 gols e participativo sempre nesse esquema do Diniz. Então, o Germancano não tinha como não estar nesse ataque aí. E quem é o teu atacante? Os meus dois atacantes vão ser revelados aqui, né? E vou aproveitar já que você começou emendando aí. E não tem como ficar de fora, né? É um dos grandes destaques, não só do ataque, como do campeonato como geral. É o artilheiro, cravador nato, Germancano. A gente devia suspeitar que um cara que conseguia fazer gol naquele time do Vasco era bom. Era só uma suspeita, né? E não só um brasileiro, com uma temporada excepcional do Cano, né? São quantos gols? 28, 26? Algo assim. É muito gol. Ele tá fazendo muito gol. E no brasileiro, o brasileiro não fica de fora. É gol quase todo jogo. O pessoal da casa de aposta tá fazendo uma grana botando o Germancano pra marcar a qualquer momento. É um dos grandes destaques, assim, não... É um dos grandes destaques do campeonato como geral. E não podia ficar de fora, né? E pra fechar o meu ataque, eu fecho com... Deixa eu achá-lo. Sumiu. Achei. Caleri. Tocando o Caleri, que é gol do São Paulo. O Caleri ficou um tempo sem marcar, embarcou numa pequena má fase, mas a gente não pode ignorar que o cara foi simplesmente o melhor jogador dos 2 primeiros meses do campeonato. Ganhou lá o prêmiozinho de melhor jogador do Brasileirão dos dois primeiros meses, né, do campeonato. São 10 gols. Tá levando o São Paulo, assim, pra tá onde tá, e o Caleri fecha ali o ataque pra mim. E o seu ataque? Na real, tu tem... não. É o teu ataque agora. Fecha agora isso. Bom, não tinha como fechar diferente também, vice-artilheiro do campeonato, ter feito uma excelente temporada com São Paulo. Caleri. Bom, a gente está num momento em que muitos atacantes estão tão bem, assim. O Pedro voltou a ser muito importante para o Flamengo, só que assim, se você observar, o Pedro, por exemplo, tem 6 gols no Campeonato Brasileiro. Não tinha como colocar ele aqui, mesmo voando nos últimos jogos, a gente está falando de um turno em si. O turno inteiro, São sim. 19 rodadas. Isso. E você ter 6 gols em 19 rodadas bem, um desempenho muito abaixo do que o Pedro, como goleador nato, deveria ter. Além do mais, ele só alcançou a titularidade agora. Então, eu fiquei em dúvida entre o Caleri, até o Pedro Raul, que tem feito menção honrosa aqui, esses dois, Merece Pedro uma Raul menção honrosa. e o Pedro do Flamengo. Então, assim, Jonathan Caleri, toca nele que é gol. E é assim que eu finalizo a minha seleção, ficou muito parecida com a sua, né? Ficamos. A gente para Acho perceber, que tem o meio-campo, né, diferencia, mas não tanto também. É que, é isso, acho que que foram três diferenças. Três sim, diferenças. não tem muito pra onde você correr também, porque acho que os melhores jogadores do campeonato ficaram bem claros, assim, quem são. Só mudou quais a gente escolheu até na formação, né? Se, por exemplo, se eu entrasse na sua formação, eu teria colocado a mesma formação. Mas eu optei por botar 3 meias ofensivos. Acho que é válido a gente terminar com o melhor técnico e o melhor jogador do primeiro turno. Então eu vou falar o melhor técnico e o porquê. E você fala depois o quem é seu melhor técnico e quem é o melhor jogador do primeiro turno pra você.
Ahn, eu vou dizer que o melhor técnico do primeiro turno é Fernando Diniz, cara. Eu acho que o Diniz merece essa plaquinha com o nome dele de melhor técnico do primeiro turno. Ele faz um ótimo trabalho com o Fluminense. O Fluminense tem ótimos jogadores, mas o Fluminense não tem, na minha visão, o terceiro melhor elenco do campeonato. E mesmo assim tá em terceiro no campeonato, jogando bom futebol e convencendo toda a torcida. Então acho que isso é muito mérito do Diniz. E acho que ele merece esse título. O que achas? Assina embaixo, para mim também é o Fernando Diniz. O Fluminense tem feito realmente um primeiro turno espetacular, surpreendente para todos. Assim, não imagino que alguém no início do campeonato teria acreditado que o Fluminense Cravado, terminaria em sim. terceiro, cravado Uhum. assim, eu duvido muito. Mesmo tendo contratado ali, se reforçado com William Bigode, Felipe Melo, que inclusive estão no banco, né? Então, concordo que o Fernando Diniz realmente mereça estar como o melhor técnico do primeiro turno, com certeza. Já o melhor jogador do primeiro turno é uma decisão muito complicada. Inclusive, eu não sabia que teríamos que escolher É, o melhor jogador do campeonato. nem eu, surpreendente. Dito isso, dito isso, não tem como não entregar esse título ao artilheiro, sabe? Ah, é clichê, tudo bem, mas assim, o, o Fluminense tem jogado um futebol, na minha opinião, mais vistoso que o do Palmeiras. E, e o Cano tem jogado muita bola, tem empurrado as bolas que ele recebe para dentro, tem jogado muito bem. Então, para mim, Germancano é um grande jogador do primeiro turno. Não tem como ser outro. Próximo. É, eu vejo uma disputa boa entre alguns nomes. Eu citaria Cano, o Scarpa, o Arrasca e o Gustavo Gomes como os melhores jogadores do primeiro turno. Eu fiquei Mas, bem dividido pensando agora aqui entre o Gustavo Gomes e o Cano, mas eu vou com o Cano, como eu vou junto com você e vou com o Cano como melhor jogador do primeiro turno. Ele faz um primeiro turno espetacular, como já foi dito, artilheiro do campeonato. E muito da posição do Fluminense também vem dele, né? Porque parece que ele só empurra as bolas, mas ele tem todo o mérito de estar no lugar certo, de estar bem posicionado. E se tem uma coisa que o Cano sabe é se posicionar. É bizarra a quantidade de gols que o Fluminense tem, com ele escapando da marcação assim por trás, ou pelo contrário, né? Tem até vídeos eu vi no Twitter do pessoal explicando como funciona a movimentação do Cano. Então, assim, é um grande jogador e é o grande jogador do primeiro turno do campeonato, na nossa visão. Fechou? sim, Então as nossas fechou. escalações são essa, tá? A minha vem aí com Cássio no gol, Manuel Gustavo Gomes na zaga, Marcos Rocha e Piquerez nas laterais, André de primeiro volante, Scarpa na esquerda, Rascaeta no meio, Ares na direita e o ataque composto por Cano e Caleri. E a sua, Henrique, vem como? Bom, a minha seleção vem no 4-4-2, com João Paulo goleiro. Nas laterais, Samuel Xavier na lateral direita, Piquerez na esquerda. Gustavo Gomes e Manuel na zaga. André e João Gomes como os dois volantes. Scarpa puxando pela direita, Arrascaeta pela esquerda. E lá na frente, centralizados, Cano e Caleri e Fernando Diniz como técnico. É Daria um bom isso. time. Um bom time, hein? Brigaria fácil. Se bem que dois postzão lá na frente, não sei se ia se bater muito bem, não. Que Mas. isso, o Cano não é poste, não. O Cano não é Não, poste. verdade. Mas é que eles têm pouca mobilidade, né, cara? Isso é meio complicado. Ó, sempre dá. É, realmente. Mas é isso. Essas foram as nossas escalações do primeiro turno. Vai começar próximo final de semana o segundo turno. E a gente espera que seja. Continue esse grande campeonato que está sendo. Não se esqueça de deixar o like aqui, ajuda muita gente, apoia o canal, é de graça. Se inscreva, compartilhe para seus amigos. E é isso. Valeu, rapaziada. Valeu, muito obrigado. Tamo junto.